nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barca de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de um grande santo, São Domingos de Gusmão. Ele nasceu numa pequena vila chamada Caleruega, na região da velha Castela, hoje Espanha. Era o dia 24 de junho de 1170. É importante notar que São Domingos de Gusmão, ele é ali bem contemporâneo de São Francisco de Assis, porque o Papa que estava no pontificado neste tempo era Inocêncio III. São Domingos de Gusmão, ele vem de uma família de nobres. O nome do pai dele era Félix de Gusmão e a mãe Joana Daza. Interessante, meus irmãos. A mãe de São Domingos, ela foi beatificada. O irmão Antônio dele faleceu com fama de santidade e teve um outro chamado Manes, que também foi beatificado. Uma família de santos. São Domingos ele veio a fundar depois uma ordem religiosa que tornou-se conhecida como os dominicanos. Santo Tomás de Aquino era dominicano. Para você ver a grande importância desse grande homem. Mas a ordem ela tinha o nome dos padres pregadores. Interessante que no tempo de São Domingos existia uma heresia chamada heresia dos albigenses ou os cátaros
cujas raízes surgiu ali no sul da França, e a heresia consistia em disseminar, olha só, disseminar dentro da igreja a doutrina da reencarnação entre os católicos. Estão vendo? Essa heresia, ela estava dentro da igreja. Foi ali tentando entrar para pegar os católicos, para eles chegarem a proclamar que a reencarnação era importante. Ainda mais que a reencarnação vai contra a doutrina católica da ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, fala que logo após a morte já vem o julgamento. A alma não fica penada andando por aí ou entrando no corpo dessa ou daquela pessoa. E São Domingos de Gusmão, ele lutou muito contra essa heresia. Tanto que Nossa Senhora, ali pelos anos de 1207, quando São Domingos ele fundou, além de ele ter fundado a Ordem dos Dominicanos, ele fundou também um mosteiro destinado a moças que eram prostitutas e que se convertiam ou que estavam com tendência a levar esse tipo de vida. Ele fundou um mosteiro dedicado à Virgem Maria, onde essas moças ali, elas se dedicavam a uma grande vida de oração. E aí foi que Nossa Senhora apareceu para ele, dizendo que o combate a essas heresias iria acontecer através da oração do Rosário. Então ele foi um grande propagador do Rosário e, ao mesmo tempo, quando ele pregava falando dos mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, através da oração do Rosário. E Nossa Senhora dizia que muitas pessoas iriam voltar para a igreja e os pagãos iriam se converter. E precisamos, meus irmãos, nos tempos de hoje, pedir a intercessão de São Domingos de Gusmão, ainda mais que tantas heresias vêm surgindo dentro da igreja. Quantas heresias! A importância de que Deus suscite bons pregadores, homens dedicados, homens que amam a igreja, homens e mulheres que amam nosso Senhor Jesus Cristo e que possam falar e proclamar sempre a verdade para que os católicos não possam entrar nas heresias. Ainda mais nesse tempo, só se fala hoje de ecologia, tudo é ecologia, é animais, são as árvores. Eu fiquei impressionado num vídeo que me foi enviado. E nesse vídeo se mostrava um homem no meio ali das plantas, em adoração às plantas. Isso é heresia. A quem nós devemos adorar, senão nosso Senhor Jesus Cristo? É o que nós acabamos de ouvir. Dentro dessa narração do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 14, de 22 a 36. Lembremos que é uma continuidade do que nós ouvimos ontem. Jesus havia multiplicado os pães e alimentado 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E ali fala que depois Jesus voltou, subiu o monte para orar, enquanto os apóstolos
eles estavam indo na barca. E veja o que foi que aconteceu. Enquanto eles estavam na barca, de repente, Jesus aparece andando sobre as águas. Olha só, andando, meus irmãos. Não tinha nenhum material sólido embaixo. Não existia uma ponte. Ele não estava dentro de um barco. Ele estava andando sobre as águas. Você consegue entender isso? Porque quem é que consegue andar sobre as águas? Nenhum ser humano pode andar sobre as águas. Tanto que Pedro, vendo aquilo, e os outros apóstolos que estavam ali na barca, começaram a gritar que era um fantasma, e Jesus disse: calma, sou eu, não tenhas medo. E Pedro pediu para andar sobre as águas. Eu só estou narrando o evangelho de hoje para relembrar, para fixar também na sua mente, no seu coração e no meu também. E gritaram um fantasma. Aí Pedro depois pede para andar, ele vai começar a vacilar e grita: Senhor, salva-me. Aí Jesus fala que ele não tinha fé. Jesus segurou Pedro. E aqui, meus irmãos, tem um fato importante que eu não posso deixar de falar. Quando Jesus estava levando Pedro para a barca, ali diz assim no versículo 33, os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eles já tinham visto Jesus multiplicar os pães. Agora Jesus vem andando sobre as águas. É preciso perceber que os apóstolos, os discípulos, eles ainda não tinham a compreensão verdadeira que Jesus era Deus. Foi ali o primeiro milagre que Jesus fez, a transformação da água em vinho, agora a multiplicação dos pães, depois Jesus andando pelas águas, aí eles se prostram e eles dizem: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. A quem nós devemos adorar, meus irmãos, é nosso Senhor Jesus Cristo. É o Filho de Deus. É Ele que nós adoramos. Nós não devemos adorar árvores, nós não devemos adorar os animais, nós não deveremos adorar os falsos ídolos, que já são falsos, por isso que se chama ídolos. Nós não podemos entrar por este caminho. E é importante notar que dentro da Igreja Católica, Jesus Cristo não está sendo mais o centro. Se ouve agora pregações aonde não se fala mais da pessoa de Jesus. Se fala do pobre, se fala dos animais, se fala da ecologia, se fala da água, se fala da floresta. Aqui no Brasil se fala muito da floresta amazônica. E às vezes eu fico me perguntando quando é que vai se falar de Jesus? É uma idolatria. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, quem é o Criador das árvores, das águas? É Jesus Cristo. Por isso que no Evangelho de hoje, isso é provado. Jesus, como Ele é o Criador, porque Jesus é o Criador também. Nós cremos em um Deus, em 3 pessoas. Então, tudo que é atribuído a uma das pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo que é atribuído ao Pai se atribui a Jesus Cristo e se atribui também ao Espírito Santo. No prólogo de São João fala que tudo foi feito por ele, referindo-se a Jesus Cristo,
e sem ele nada foi feito. Então, como Jesus é Deus, as criaturas se submetem a ele. E é provado aqui que a água, por ser criada, ela se submete a Jesus Cristo, porque a água é criação de Deus. Então nós não podemos adorar a água, nós não podemos adorar a terra. Nós adoramos nosso Senhor. Foi o que aconteceu aqui com os apóstolos. Você pode ver, quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o centro do que está sendo lido é Jesus Cristo. Nós vemos lá o nascimento de Jesus, o anjo Gabriel, que aparece a Nossa Senhora, toda a preparação que acontece lá com o nascimento de João Batista, que ele iria anunciar Jesus e foi ele que mostrou Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós vemos o nascimento de Jesus, Jesus que começa a pregar o evangelho, Jesus que começa a fazer milagres, curas, como a de hoje de andar sobre as águas. As autoridades religiosas daquele tempo é que não queriam saber de Jesus e achavam que Jesus era um fanfarrão lá, um homem qualquer, um mentiroso, porque Jesus foi mostrando que ele é Deus, mas eles não acreditavam, até que eles chegaram à situação de matar Jesus. Mas o centro do evangelho é nosso Senhor Jesus Cristo, não é a mata, não é a terra, não é a água. Agora, claro, quando nós servimos a Deus, quando nós encontramos com nosso Senhor Jesus Cristo, é claro que aí nós vamos preservar a natureza, porque sabemos que Deus criou tudo isso e esse mundo é belo, esse mundo é maravilhoso. O mundo enquanto criação, bonito esses dias, a lua que estava tão grande e prateada naquela claridade. Aqui onde eu moro, ficou tudo claro diante da lua, mas não é que agora nós adoramos a lua, não, ao vermos a lua bela daquele jeito, aí nós glorificamos a Deus por ter criado a lua, mas não que nós vamos nos prostrar diante da lua como os indígenas. Quando os primeiros pregadores chegaram aqui, os indígenas adoravam a lua. Não, nós não adoramos a lua. O centro da nossa vida não é a lua, não é o sol, não é o ar, não é a água, não é o fogo. O centro da nossa vida é Jesus Cristo. É Ele que nós adoramos. Nós nos prostramos diante de Jesus como os apóstolos aqui adoraram o Senhor, se prostraram e disseram: Tu és o Filho de Deus. E quando diz, Tu és o Filho de Deus, eles estavam dizendo: Nós te adoramos, Senhor. Nós cremos que Tu és o nosso Salvador e o nosso Redentor. Por isso que hoje, comemorando a vida aí de São Domingos de Gusmão, ele que foi um pregador, ele que diante das heresias que estavam entrando dentro da igreja, ele pregava com afinco, ele anunciava o evangelho e mostrava que não deveria o povo daquele tempo cair naquelas heresias. Hoje nós precisamos pedir a Deus a graça, como eu falei, da intercessão de São Domingos de Gusmão e que surja outros Domingos de Gusmão para anunciar a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensinamento diante desta igreja que nós vimos heresias entrando, heresias na liturgia, heresia sendo falada nos púlpitos. O nome de Jesus Cristo não pode ser esquecido. Não pode.
Lembremos lá nos Atos dos Apóstolos, quantas vezes ali o Sinédrio mandava que os apóstolos calassem e parassem de falar no nome de Jesus, está vendo? Eles deveriam parar de falar no nome de Jesus Cristo. É isso que está acontecendo. Se fazem pregações maravilhosas, bonitas, aqui e acolá, mas quando você vai vendo o conteúdo, não se fala de Jesus. Há uma preocupação exagerada com os elementos da natureza, um retorno à adoração dos elementos da natureza. Mas a adoração a nosso Senhor Jesus Cristo não se fala. Se proclama o Evangelho, mas na hora da homilia, em vez de a homilia ter como centro o nosso Senhor, não, o centro é a ecologia, o centro é a árvore, o centro da pregação é a preocupação com o lixo, com isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nos dirijamos a Nossa Senhora. Ela que apareceu a São Domingos de Gusmão, dizendo que através do rosário, através da meditação do rosário, através da meditação da Sagrada Escritura, as pessoas iriam se converter. Só há conversão de coração e verdadeira conversão quando o nome de Jesus é proclamado e anunciado. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê em nosso Senhor Jesus Cristo será e for batizado, aí sim adorará o Deus único e verdadeiro. Que Nossa Senhora nos ajude, ela que é a estrela da evangelização, nos ajude a sermos mais de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.